Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Ninganga. O vídeo de hoje é sobre seitas, cultos e esquizoterismo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Primeiro, é importante a gente separar o que é seita do que é culto, tá? Seita vem da palavra grega sectar, ou seja, seccionar, dividir, tá? Então, provavelmente uma seita, ela vem de uma divisão de uma religião, tá? Alguns fiéis ou alguns sacerdotes entenderam que, de repente, naquele momento, naquelas circunstâncias, aquela religião, ela não deveria ser daquela forma. Então, eles criam uma seita, tá? O culto, é a palavra cultuar. Então, não é necessariamente uma religião. Ela pode estar vinculada a religiões, porque cultuar, você pode cultuar qualquer divindade, tá? Mas ela não tem esse cunho desses dogmas religiosos, porque vem do simples culto, né? E o culto, ele pode ser feito de várias formas, né? Desde uma forma livre, de acordo com o que a pessoa deseja, ou do que ela entende que é interessante, ou ou de um grupo, tá? De uma egrégora, ok? De qualquer forma, todos eles estão, sim, desde das religiões, das seitas, dos cultos, eles estão vinculados a uma egrégora, tá? A egrégora deles, a egrégora própria. As pessoas costumam falar bastante, eu tô ouvindo isso de uma forma interessante hoje, né, sobre os cultos, né, que existem muitos cultos, existem muitas seitas, existe o esquizoterismo, a gente já vai falar sobre isso. Não, isso aí não é uma palavra que eu inventei, tá? Isso é do Frater Goya, que eu gosto muito dele, meu frater. Mas acho que o mais interessante é assim, todas as grandes religiões, né, de uma certa forma, elas surgiram a partir de seitas, né? Poucas pessoas se uniram e começaram a cultuar ou a entender, né, sobre aquele assunto, né, aquele assunto religioso, tá? Até que foram crescendo, se tornaram religiões grandes, né? Nós temos aí, não se enganem, né, o próprio cristianismo começou com um núcleo pequeno de pessoas, o judaísmo, islamismo, hinduísmo, né? Não eram multidões no começo, né? Algumas pessoas, aí eles entraram para o apostolado, que foi de divulgação, enfim, né? E até se tornar o que se tornou hoje. Provavelmente também, na época que esses cultos ou essas seitas surgiram, elas eram mal vistas, né? Eram vistas até, talvez, com um sistema de chacota. E eu vou contar um bem antigo para vocês. A palavra Belzebu, né? Senhor das moscas. Na verdade, o deus, né? Fenício e cananeu era Baal. Mas mudaram o nome dele para Belzebu, isso foi na Cananeia. Por quê? Na verdade, isso era uma chacota, né? As pessoas chamavam os fiéis do culto de Baal de Belzebu, que eles cultuavam o Senhor das moscas. E por que as moscas? Porque era colocado animais mortos ali aos pés do Deus e aquilo juntava moscas, né? Então, era assim que ele era chamado.
de uma forma pejorativa. Não pensem que era, né, de uma forma bacana. Então, eu nem gosto dessa palavra Beelzebub, né? Pra mim é Baal, né? Ah, mas e o Exu Beelzebub? Pra mim é Baal. Mas isso é coisa minha, né? Se um dia, não tem hoje no terreiro ainda, mas já vi o Exu Lúcifer lá, mas o Beelzebub não, né? E se ele aparecer, se ele me permitir, vou chamá-lo de Baal, né? Seria mais adequado do que o Senhor das Moscas. Bom, outra coisa, então eles eram muito, sim, recebiam chacotas, né? E se tornaram aí grandes potências depois. A questão que hoje se discute muito é a versatilidade de como os cultos e as seitas estão surgindo. Olha, eu não sou um tipo de pessoa que julga, pelo contrário, né? Eu acredito sim que isso é importante, né? O que seria da Quimbanda se não fosse esse movimento de décadas, né? Aqui no Brasil, né? Nós teríamos sumido. Então, sim, existe um lado positivo, né? Que é justamente disseminar e você sair daqueles sistemas aprisionadores, né? Que nós temos com essas grandes religiões que são aprisionadoras. Elas criaram, inclusive, o pecado no intuito de aprisionar seus fiéis, né? O que não pode acontecer é a gente cair no mesmo erro. E eu falo da Quimbanda, inclusive, né? De nós não cairmos no mesmo erro, né? Da mesma forma que nós, como a mão esquerda, somos a contramão, né? Que isso que significa, e eu condeno essas religiões pelas suas doutrinas, pela sua questão castradora, pelas suas questões aprisionadoras. Eu não posso, né, como eu falo por mim, como sacerdotisa, também aprisionar meus fiéis, né? Não posso aprisionar os adeptos, por exemplo, da Quimbanda, né? Eles têm que ser livres, né? Eles têm que aprender, eles têm que saber cultuar seus Exus, suas pombogiras, né? Para sua vida. Mesmo porque eu sempre falo, inclusive eu falo isso para eles, eu não vou ficar aqui para semente, né? Um dia eu vou morrer. E aí? Vai ficar refém? Né? Eu lembro quando meu avô morreu, ele não tinha o costume de ensinar as pessoas. Às vezes ele me ensinava, mas ele não tinha esse costume. E só que eu sempre fui de fuçar muito, né? Por isso que eu acabava entrando em encrenca também. Mas eu sempre fui de fuçar muito, de aprender muito, de questionar muito, inclusive as entidades. Então, eu não fiquei tão refém quando ele se foi. Mas eu sei que muitos ficaram, né? Eu só senti realmente muito forte quando eu comecei a tomar muita demanda e ele não tinha me ensinado a resolver isso. E ele sabia porque eu ajudava ele nesses assuntos. Enfim. Mas eu tive caminhos, né, para resolver todos, aprender inclusive. Hoje eu sou minganga, né, da Quimbanda. Então, assim, eu não acho errado, né, as seitas, os cultos novos, tudo que surge, esses movimentos, né. Agora, se essas seitas, esses micropoderes começam a executar da mesma forma, né, com relação àquilo que eles condenam, o que eles falam condenar, o que eles justificam, a ordem deles, a seita deles, o culto deles, por existir, a hipocrisia. É isso que é preocupante, é muito preocupante. Outra coisa que é preocupante é o que a gente chama de esquizoterismo, né?
É claro que a gente não pode olhar o mundo astral e o mundo físico como algo estático ou como algo imutável, né? Ou que nós conhecemos tudo já, né? De milênios aí estudando, com informações que nós temos, é só isso e acabou. Não, com certeza não, né? Esses dias eu ouvi uma coisa bastante intrigante, é a opinião de um frater, que me colocou para pensar, sabe? E aí eu comecei a questionar, principalmente os Exus, sobre isso. E ontem o seu Tata Caveira me confirmou. Obviamente que não é desta forma, mas sim existe. Então, isso é importante, é interessante, né? Ou seja, a gente está começando a rasgar o véu de Ísis. Começando. Se eu imaginar que nós estudamos, não eu, o ser humano, estuda o ocultismo há mais de, sei lá, 3.000 anos, 4.000 anos ou até mais, né? Os egípcios também faziam isso, os sumérios, os fenícios, né? Os babilônios. Agora que a gente está conseguindo entender muita coisa, na verdade. Aí você fala assim, não, mas eles entendiam. Eu acho que não é tudo que eles entendiam. Podia até existir essa informação, mas eles eram tão enraizados no sentido de poder, né, de dominar pela religião, porque existia uma confusão muito grande entre governo, né, e religião, que talvez isso, algumas informações tenham assim passado desapercebido. E hoje, aquelas pessoas que estão dispostas a entender a verdade, talvez, dentro do que é possível também, sem preconceito, sem medo, sem tabus, né? Tem grande chance, sim, de ter talvez um lampejo dessa verdade. Não vou dizer para vocês que é algo fácil quando algumas informações chegam, são muitas difíceis de digerir, né, devido inclusive à nossa própria criação ocidental, mas com o tempo, né, as coisas vão se encaixando e vão fazendo sentido. Mas com relação ao esquizoterismo, né, e o esoterismo, é assim, existem coisas que já foram comprovadas da sua eficiência e do seu funcionamento. Quando a gente começa a misturar as coisas sem um fundamento, existem duas possibilidades. Ou de não acontecer nada, axé, se não acontecer nada, ou de dar muita merda. Eu tô sendo bem franca, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, eu fui procurada para fazer uma amarração. Falei assim, eu faço. Mas eu quero... Aí a moça virou para mim e falou assim, mas eu quero que seja feito com anjos. Eu falei, como assim? Anjos? Eu quero que seja feito com anjos, porque tem uma moça que trabalha com Kabbalah e ela diz que faz. Veja, a Kabbalah, sim, trabalha com anjos, mas anjos não fazem isso. Anjos não. Aí você vai falar assim, mas por que é errado? Não. Né? Eles não têm esse julgamento. Não. É porque não
não faz parte da linhagem deles, não faz parte da energia deles, né? Mesmo porque, se eu pensar em Kabbalah, eu falo de liberdade. Eu falo de todos os aspectos da árvore da vida. Do momento onde eu pratico a ação, que é Malkuth, ao momento que eu transcendo, que é Keter. E vou para Isof. Então, a amarração, ela não... ela contradiz a própria árvore da vida. Agora, se eu pensar nas Cliffords, aí sim, né? Porque as Cliffords é também conhecida como a árvore da morte, que não é esse o nome de fato, né? Que seríamos, assim, a parte antagônica das Sephiroths. Alguns cabalistas acreditam que existe uma árvore invertida, né? Então, chega em Malkuth, que é a terra, ela vai para baixo. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que, como é uma esfera, né? Ela tem o seu lado onde você consegue ver, igual a lua, né? É o lado que você consegue ver, né? Que é a Sephiroth. E ela tem um lado obscuro, o outro lado, né? É como se você pudesse girar isso e uma hora ver o outro lado, que é o lado das sombras. Mas as duas estão no mesmo lugar, né? As pessoas também acreditam que elas dominam as Cliffords. Não. Não. Nós não temos essa capacidade, né? Não vou dizer que também não existe, não tem essa possibilidade. É o que eu falo, eu não menosprezo o poder de ninguém. Mas você precisa atingir o grau, a compreensão e a energia daquela Clifford. E isso é complicado, muito complicado. Porque, por exemplo, a Clifford que fala da razão, que é Rod, por exemplo, perdão, a Sephiroth que fala da razão, que é Rod, tem uma Clifford, eu não lembro o nome dela agora. Ela, inclusive fala assim, inclusive que ela é gerida por demônios, coisas assim. Ela fala sobre a mentira. Entenderam? Então ela é o oposto. Uma pessoa para dominar uma Clifford como essa, não é um mero mentiroso. Não é um mero mentiroso. É uma pessoa que tem muita noção. Por exemplo, os vendedores de fé, né? Que sabem que estão mentindo, que sabem que estão enganando, não é? Esse sim. Mas dominar, não sei. Não sei se eles conseguem, porque provavelmente já tem um senhor ali, né? Mais poderoso. Então talvez não consiga. Talvez seja consumido por essa Clifford. Então, não se domina uma Clifford no sentido de governá-la. O que nós fazemos como cabalistas é estudá-la, entendê-la, passar por ela e sair dela com conhecimento, sabedoria, sem ser afetado por ela. Isso é dominar uma Clifford dentro da Kabbalah. Então é um grande momento, seria dentro dos alquimistas como o Negredo, tá? Enfim. Então, é muito preocupante dentro desse exemplo que eu dei uma explicação para vocês que não é assim que funciona, de coisas que estão sendo divulgadas,
vendidas, trazendo a mentira. Porque provavelmente quem pratica, quem promete, não entende o que tá fazendo. Concorda? Dentro de uma situação que eu tive, que eu fui consultada, eu estou explicando para vocês o porquê isso não é possível. Não, dentro da Kabbalah, não. Então, algo está errado. Ou a pessoa sabe o que está fazendo e ela não conta que ela está trabalhando com uma clifa, ou ela não sabe o que ela está falando. Então, a grande chance disso não dar certo, ou a grande chance disso dar uma grande merda, é grande. Foi redundante, mas é isso, tá? Outra coisa é, às vezes as pessoas, eu passo por isso, né? As pessoas, elas às vezes vêm consultas, seja comigo com oráculo, ou seja comigo, né, incorporada com as entidades, com Exus e Pombogiras, e elas, acho que elas querem ouvir o que elas desejam, certo? E não é, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O que tiver que ser dito, sempre vai ser dito, né? Eu tenho um compromisso com a verdade, dentro daquilo que me é mostrado, óbvio, né? Aquilo que não me é mostrado, eu não tenho como dizer nada. Então, e as entidades também, né? Quem conhece Exu e Pombogira sabe que eles não vão dourar pílula, eles não vão mentir, né? Eles podem muitas vezes ficar em silêncio sobre determinado assunto. Não porque eles querem enganar, não é isso. É porque eles não devem ou não podem falar, tá? Então, eles ficam em silêncio sobre determinados assuntos. Mentir, não. Mentir, eles não fazem isso, tá? Eles podem muitas vezes não contar toda a verdade porque não é o momento e a pessoa não vai conseguir entender aquilo. Então as pessoas querem ouvir aquilo que elas precisam para serem felizes, né? Então tem muitas seitas, muitos cultos que prometem, por exemplo, uma coisa que as pessoas hoje querem muito, né? Dinheiro. Querem ser ricas. Elas baseiam a felicidade delas no dinheiro. E prometem isso. Então, quando você promete aquilo que a pessoa quer, e você fala assim, olha, eu vou fazer isso, e vai acontecer, ela acha que ela tá falando com o gênio da lâmpada, né? Sei lá, um milagreiro, coisa do gênero. E ela segue, né? Ela segue, ela se torna fiel, ela se baseia na fé. Ontem eu gostei do que a dona Quitéria falou na gira. Achei interessante porque eu ouvi e eu lembro. Ela falou assim que na Quimbanda não existe fé. Se você tiver fé na Quimbanda, você está no lugar errado. Porque fé é acreditar em algo que não se vê, que não se sente e que pode ser inatingível. E a Quimbanda se vê, se sente e não é inatingível. Então, quem tem fé na Quimbanda não deve estar na Quimbanda, né? Então, é interessante, gostei do que ela falou. Então, não se baseie em fé, né? Então, o sistema, sim, é um sistema, assim, muito eficiente. A questão, né, que
quando você promete isso e você trabalha com esse lado sutil das pessoas, esse lado sensível delas, dentro daquilo que elas precisam, e mexe com esse lado da fé, né? Você está usando essas pessoas, você está aprisionando essas pessoas, não é verdade? Então, é isso que a gente tem que se condenar e é isso que a gente tem que prestar atenção, né? Uma religião, uma seita, um culto que não te dá liberdade para aprender, que não te passa conhecimento, que não te ensina a você mesmo a fazer, a executar aquilo, não é libertador. Nunca foi. É tão castradora quanto qualquer outra religião que ele mesmo condena. Tá? Ah, mas na Quimbanda a gente também depende do sacerdote? Sim, muitas coisas sim, com certeza, né? Porque nós temos autorizações para determinados assuntos, não é? Não quer dizer que a gente impeça os nossos adeptos, os nossos filhos, de um dia chegarem a ser sacerdotes. Pelo contrário. Você quer fazer tudo? Então, estude, caminhe para você chegar até lá. Isso vai ser oferecido, não é? Então, não é uma castração. É que tem coisas, a gente trabalha com energias muito densas, com entidades que eu vou dizer assim, bastante exigentes, com um universo que vocês não possuem ideia do quão perigoso pode ser, né? E nós entendemos ou procuramos entender qual é o funcionamento daquilo e conseguimos autorizações para trabalhar naqueles universos, tá? Essa é a diferença. Por exemplo, se uma pessoa não tem as mesmas autorizações e ela fizer, agradeça se não der certo. Porque se algo acontecer, pode acontecer coisas muito ruins e um acúmulo gigante de energia. Pode ser que na primeira vez dê certo, na segunda, na terceira. A hora que a coisa é como se fosse se tornando uma grande massa, né? Aí mas é difícil de corrigir depois. Se é que vai dar tempo de corrigir, né? Eu conheço pessoas que já morreram por causa disso, tá? Então, é por isso que a gente coloca esses alertas. Não é para as pessoas terem medo, não é isso. Se elas caminharem, estudarem, aprenderem, fazer as iniciações, as consagrações, né? Seguir como tem que seguir, vai ter medo do quê? Né? Se está sendo dado tudo da forma correta. Certo? Isso não é aprisionar ninguém, mesmo porque todos são livres, né? Para ir e vir, não é verdade? Ninguém vai fazer isso, pelo menos não que eu saiba. Pode ter, com certeza, mas não é o que eu sou adepta, muito menos do que eu acredito, né? Mas enfim, eu tô até passando um alerta para vocês, né? Desconfiem dos esquizoterismos, estudem, aprendam, né? Eu sei que tem muitos cursos também que são picaretas. De vez em quando eu me inscrevo em alguns, eu pago, gente. Eu pago assim como vocês, para entender o que a pessoa está ensinando. Aí eu paro, eu fico olhando assim, eu falo assim, eu não acredito que a pessoa está ensinando um absurdo desses. Ou uma coisa tão básica, que na minha opinião não se deveria nem cobrar, sabe? Não se deve cobrar por algumas coisas. São básicos, é coisa básica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Você vai entrar num terreiro de umbanda, você é um bandista, não sabe saudar um congá. Vocês entenderam? Ninguém vai pagar para aprender a saudar congá. Eu, como sacerdotisa da umbanda, sou obrigada a ensinar. Sabe? É a mesma coisa que um padre
cobrar para ensinar o Pai Nosso. Entenderam? Não faz sentido, tá? Então, tem coisas assim que eu não entendo, mas a ideia aqui é passar uma mensagem para que vocês sim saibam aonde vocês estão pisando, sim procurem entender o que vocês estão fazendo, né? Ou não façam, né? Não façam. Ontem mesmo foi uma família no terreiro que foram, acho que numa casa de axé, não sei aonde, não sei onde foi, porque eu também não perguntei. E o chefe da casa lá roubou a prosperidade deles, a sorte, tá? Agora a gente tá tentando resolver isso aí. E foi fácil tirar deles, entenderam? Então, assim, fiquem atentos, né? Fiquem atentos às seitas, sim, fiquem atentos aos cultos, não se deixem aprisionar, fiquem atentos aos esquizotéricos, aqueles que fazem macumba com extraterrestre. Ai, gente, desculpa. Desculpa quem acredita, mas não dá, tá? Uma vez o seu Tata Caveira falou, que ele era ET, extraterrestre. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, porque eu não vivo na Terra. Então eu sou extraterrestre. Entendeu? Enfim, tá? É isso. Então, fica aí minha dica de hoje. Um grande beijo a todos. Beijo da Mamito Ninganga. Tchau, tchau.